Meu nome é Álvaro Luiz Boaventura Ferraz, eu sou nascido na cidade de Jacareí, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Eu nasci em 13 de maio de 1945, de uma família de músicos. Meu avô era maestro, tios maestro, tia pianista, violinista, então eu nasci no meio musical. E devido a essa influência, o meu interesse pela música começou logo aos 10 anos de idade. Diziam meus antepassados que ao gatinhar no corredor da casa de meu avô tinha os instrumentos de sopro. E diz que eu gatinhava e já soprava os bocais de bombardino, os bocais de baixo, ficavam tudo colocado no chão. Então eu cresci ouvindo seresta, cresci ouvindo música de câmara e cresci ouvindo a música popular da época, né? Os cantores da época, 1930, 35, de 40, 45, então tudo isso aí influenciou muito no meu interesse pela música, né? Depois a gente foi crescendo e eu fui participar da vida de um colégio onde eu entrei para estudar, onde tinha uma banda infantil, uma banda de uma formação muito boa. Inclusive ela chegou a ser campeã de um campeonato na Record, no quarto centenário do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e essa banda foi campeã. Então isso aí me interessou muito e eu comecei a aprender música aos 14 anos de idade. Eu vivi praticamente dentro da música, desde os 14 anos até hoje. Eu só tive um período de afastamento da música, que foi um período que aconteceu, acho que com todos os músicos, que foram os anos 70. Os anos 70 foi uma década crucial para os músicos de instrumento de sopro, de música acústica, sem a eletrônica, porque foi a entrada da eletrônica na música brasileira. Então começaram a aparecer os tecladinhos da época, as guitarras, e os instrumentos de sopro começaram a perder valor, trompete, trombone, sax, e eu na época tocava trompete. Então, devido à falta de serviço, eu fui obrigado a abraçar uma outra profissão, da qual eu gosto muito e me orgulho dela também, que é a profissão de gráfico. Eu sou impressor de offset, formado pela Escola Técnica de Artes Gráficas de São Paulo. Então, o meu interesse pela música e a minha vida musical aconteceu nesse período aí. O afastamento foi devido à própria introdução da eletrônica na música brasileira, de um modo geral, ou mundial mesmo, né? Porque nos Estados Unidos já os teclados já começaram a substituir a orquestra, aquela coisa toda. Como era novidade da época, todo mundo corria atrás da eletrônica. Hoje já está saturado, né? Hoje corre que eu creio que uns 70% a 80% de apresentações musicais são acústicas e 30% eletrônica, porque a eletrônica ela é monótona. Ela não tem o calor do músico no sopro do instrumento, não tem o calor do músico na interpretação da melodia, ela é muito metódica, ela é muito quadradinha, muito certinha, mas muito metódica. Então é cansativo para você passar 4, 5 horas num baile eletrônico ou num barzinho ouvindo música eletrônica, é muito cansativo. Então hoje, graças a Deus, voltamos a ter serviço e está aí toda a garotada se interessando por música e a gente voltando a trabalhar e a viver de música como seria o correto. Então, devido ao desemprego que a gente tinha como músico, e eu morava na época em São Paulo e era difícil para se manter aquela coisa toda, eu resolvi então mudar para uma cidade pequena e trabalhar no campo de gráfica. E aí eu escolhi Caraguatatuba para mim vir morar. Já conhecia de passeio, eu gostava muito, então eu escolhi Caraguatatuba e vim trabalhar aqui na época na tipografia Poloni, uma família muito bacana aqui de Caraguatatuba, que me acolheu de braços abertos e me deu todo o apoio. Chegando aqui eu fiquei encantado porque tinha uma bandinha, um termo carinhoso que eu estou empregando agora, que tocava no coreto aos sábados, né? E a formação dela era uma formação muito pequena. Ela tinha 2 trompetes, que era o falecido maestro Pedro Alves de Souza. Então ela tinha o Pedrinho no trompete e o seu Alexandre, que vinha de Ubatuba para ajudar, que fazia trompete também.
ela tinha um trombone só que vinha de Ubatuba também, que era, eu não me lembro o nome dele, mas o apelido dele é Bicho Branco. Então quem é de Ubatuba conhece o Bicho Branco, né, de sobra, pessoa muito bacana e tal. Ele fazia o trombone. Nós tínhamos aqui em Caraguatatuba o Jaime fazia o sax alto, o Cirilo fazia o tenor, vinha o Arlindo lá do Empório Popular, ele vinha para ajudar aqui também no tenor, tinha o seu Alcendino na percussão, o falecido Canhoto tocava bumbo, tentar lembrar o nome daquela época, o filho do Canhoto também participava na percussão. Então era uma banda de formação pequena, o que a gente chamava carinhosamente de charanga. Muita gente pensa que quando você chama uma banda de charanga, está usando um termo pejorativo, mas não é. É a denominação dada aqui no estado de São Paulo para banda de formação pequena. Ela não tem todos os naipes, ela não tem os naipes completos, então chama-se charanga, charanguinha, mas é um grupo de músicos, como eu poderia fazer uma colocação, seria a mesma coisa desse grupo representar uma guerra e eles terem que ganhar a batalha, ganhar a guerra. Então o soldado tem que se desdobrar, ele tem que tocar por 2, 3 e saber a parte do companheiro que não tem um instrumento na banda, ele tem que fazer aquela parte. De repente não tem o bombardino e o trompete faz a parte dele e mais a do bombardino nos contracantos. E aí por diante, né? O clarinete tem que se desdobrar, aquela coisa toda. Então a charanguinha ela é muito querida. Toda vez que a gente vê uma banda pequena tocando, a gente dá todo o respeito devido, porque é um grupo de guerreiros fazendo uma música verdadeira ali. Bem, visto a bandinha, entrei em contato com o maestro Pedrinho e imediatamente entrei na banda. Como eu tocava trompete, e trompete ele já tinha 2, não tinha clarinetista, tinha um instrumento de clarinete, ele me emprestou o instrumento para mim estudar a escala. E eu estudei a escala do clarinete sozinho, e dentro de 2, 3 meses já comecei a participar da apresentação da Carlos Gomes. Aí eu percebi que o movimento musical aqui em Caraguatatuba, ou mesmo na região, Ubatuba e São Sebastião, era um movimento muito fraco, eles guardavam muito o folclore, a parte de folclore eles tinham um conhecimento vasto, mas um conhecimento mais amplo de música, de o que era música, como se lê uma partitura, como se faz um arranjo, isso não existia na época. A música era tirada direto do disco ou do rádio, que se ouvia no rádio ou na televisão, alguém tirava a melodia, levava para a sala de ensaio e passava a melodia para os outros. E os que tinham ouvido começavam a fazer os contrapontos, os acompanhamentos, a harmonia toda. Este era o movimento musical quando eu cheguei aqui em Caraguatatuba, por volta de 1976. E eu me achei um peixe fora d'água, porque a minha formação é de partitura, de leitura de partitura, de arranjos formados, né? Então foi difícil para mim me adaptar, fazer as músicas de ouvido. Eu passava muito aperto, eu escrevia as partiturinhas, tocava com as partiturinhas escondidas, e os colegas achavam gozado aquilo, eu precisava de uma guia para tocar a música. E eu achava interessante eles fazerem a música sem o acompanhamento da partitura. Aí o que aconteceu? A gente entrou em contato com o Pedro, o maestro Pedrinho, e ele pediu então que eu começasse a fazer os ensinamentos de música aqui na região. E eu comecei em Caraguatatuba. Eu comecei ensinando um músico que agora me foge o nome dele, cujo sobrinho dele está aqui na banda, não está aqui no momento para que possa nos ajudar com o nome, para que eu lembrasse o nome do primeiro aluno de música meu. Mas o apelido que eu dei a ele foi de múmia paralítica. O negócio é interessante, porque ele era difícil para aprender, então eu achava que ele era uma múmia e paralítica ainda. Mas ele aprendeu direitinho, entrou no exército, hoje ele está se formando tenente nas Forças Armadas, no 6º RI de Caçapava, já entrou em contato conosco, vai voltar a morar aqui em Caraguatatuba e vai nos ajudar na banda. Esse foi o primeiro trabalho meu aqui em Caraguatatuba de música, foi com esse rapaz que infelizmente me foge a memória aqui o nome dele. O apelido ficou guardado, múmia paralítica, seria difícil esquecer. Em seguida eu comecei a ensinar meus 2 filhos. Eu falei que haveria um trabalho contínuo e eu precisava de alunos, mas todo mundo tinha medo, vinha aprender música, era uma coisa meio difícil.
Então eu comecei com esse menino e os meus 2 filhos. Os 2 filhos aprenderam, aí começou, todo mundo tem interesse de aprender. E com esse interesse começamos a trabalhar com arranjos, né? Então ficou mais fácil. Você ia até as cidades vizinhas, emprestava um arranjo de uma banda, xerocava e trazia para ensaiar. Começamos a ampliar o repertório da banda Carlos Gomes. A banda Carlos Gomes, na época, 1976, como eu falei, ela trabalhava com elementos de Ubatuba. E a banda de Ubatuba usava elementos de Caraguá. Então, se a gente for trocar em miúdo isso aí, nós poderíamos dizer que Caraguatatuba e Ubatuba tinham uma banda só, porém 2 bandas irmãs. Não era a mesma formação, porque em cada cidade tinha mais meia dúzia de músicos que só tocavam lá mesmo. O restante viajava, vinha ajudar Caraguá e Caraguá ia ajudar Ubatuba. O mais bonito disso tudo, o mais gostoso disso tudo, eu vou lembrar os nomes, e essas pessoas tiveram a oportunidade de me ouvir, eles vão lembrar do aniversário de Caraguatatuba e do aniversário de Ubatuba, onde era uma congregação muito grande de músicos, porque aí toda a banda de Caraguá queria ir para Ubatuba para participar de Ubatuba. E toda a banda de Ubatuba queria vir para Caraguá para participar aqui do aniversário de Caraguatatuba.